Agora no Conexão Poder, a gente entrevista Franciele Claudino Pereira Brustolin, ela que é procuradora da Assembleia Legislativa e subprocuradora da Procuradoria Especial da Mulher. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Poder. Eu e a Karine estaremos aqui conduzindo a entrevista, mas para te ouvir sobre esse tema que é tão importante, que é a mulher no estado de Mato Grosso. Estamos protegendo nossas mulheres? As nossas mulheres, Franciele, elas estão tendo a oportunidade de existir com segurança e fazer suas escolhas no nosso cenário? Então, uma pergunta bem complexa, né? Porém, pelos números, a gente já descortina uma realidade alarmante, que são hoje 36 feminicídios só em 2025, na data de hoje. Então, a gente ainda está em agosto, né? Então, ainda falta bastante tempo aí para o final do ano. Então, daí a gente já tira que, pelo número de medidas protetivas também que foram já expedidas, a gente tira que a mulher de Mato Grosso, ela está extremamente vulnerável à violência, com certeza. A Procuradoria Especial da Mulher, ela veio em qual sentido? Fortalecer as políticas públicas, no seu olhar de prevenção, no seu olhar de repressão, de ser um espaço para todas as mulheres ou ser um espaço mais ali voltado para os deputados na Assembleia Legislativa. Conta pra gente, para quem está nos assistindo, afinal, o que move a Procuradoria Especial da Mulher? Então, a Procuradoria Especial da Mulher era um projeto da Câmara Federal que já tem 15 anos e ela veio replicada aqui para a nossa Casa de Leis, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, justamente para que a Assembleia saísse da condição de espectadora dos temas relativos à violência e discriminação da mulher e passasse a atuar em todas as questões envolvendo este tema, todas as questões que vá compreender o direito dessa mulher para que ele seja efetivamente garantido. Então isso parece pouco, mas é muito, né? Então, desde discussões sobre políticas públicas, acolhimento, atendimento e tratamento dessa mulher, informação. Então, a gente trabalha em várias frentes. A gente trabalha em frente de educação, damos capacitações sobre violência, entramos nas escolas, fazemos palestras, fazemos capacitação com os nossos servidores, eles também se tornam replicadores de informação sobre esse tema na comunidade. Entramos as discussões em todos os poderes, todo o poder público, todo mundo que nos convidar, nós estaremos lá levando a visão da Assembleia Legislativa sobre o tema. E também hoje nós somos portas abertas para a mulher vítima de violência e discriminação. Então, durante o expediente da Assembleia, nós temos atendimento para essa mulher em qualquer fase. Desde a iminência, terminou de sofrer a violência, ela pode nos procurar, que nós vamos acompanhá-la na delegacia, vamos fazer toda a questão necessária, jurídica, inclusive. Nós não advogamos, mas nós fazemos toda a análise jurídica, passamos pareceres, informações para ela, para o advogado dela, se ela precisar do apoio do Ministério Público, estamos com ela, se ela precisar ir na Defensoria Pública, nós levamos ela na Defensoria Pública, temos acesso facilitado à rede de enfrentamento, porque hoje a gente participa dessa rede. Isso que eu te Mas perguntar. Até então a Assembleia não tinha esse ponto de apoio para as mulheres dentro da Assembleia Legislativa. Então foi um ganho muito grande para a sociedade, mas principalmente para a Assembleia levar a sua visão nesses grandes debates. E a gente tendo um espaço como a Procuradoria, também chama a atenção dos parlamentares para que sempre pensem também nessa mulher na construção dos projetos de lei. Com certeza. Então, nós somos chamados da Procuradoria da Mulher a participar de todos os temas envolvendo violência e discriminação da mulher também na Assembleia. Então, o deputado ele pode nos requisitar, nós participamos com ele das discussões, mas hoje a gente já é reconhecido dentro da Assembleia. Então, os deputados, os servidores já nos conhecem, já nos procuram para auxiliar todo o Estado. Então, são vítimas de várias cidades do interior que procuram o deputado e a equipe deles, eles encaminham para nós e nós fazemos esse atendimento remoto também. Então, assim, serviu para os deputados poderem ter essa segurança de onde repassar esse tipo de
de situação com segurança e que vá dar o real acolhimento e informação para aquela mulher. Quais ainda são os desafios de atuar abordando a violência contra a mulher, tentando combater o feminicídio, erradicar essa discriminação dentro da Procuradoria? Quais as maiores dificuldades que vocês ainda enfrentam hoje? O primeiro ponto, até janeiro deste ano, o nosso maior desafio era braços, né? Porque tem muito a ser feito e poucas pessoas para trabalhar. Antes éramos eu, Mariana e Késia, e hoje a gente já tem uma equipe um pouco maior, que a gente consegue articular, inclusive, eventos. Mas, para erradicar, propriamente dito, a gente tem que estudar, né, para propor situações que vão realmente dar efetividade. A gente sempre pensa em dois lados, seja estancar o que já existe, né, fortalecendo o que já funciona, e claro, com novas ideias para melhorar essa situação, mas também a longo prazo. A nossa grande calcanhar de Aquiles é a longo prazo, o que pode dar efetividade na proteção da mulher a longo prazo. E isso, estudando algumas situações, algumas outras cidades, a gente inevitavelmente chega à educação. Então, tem outras formas também, mas a mudança de mentalidade sobre as violências, os tipos de violência, fazer com que a jovem entenda que ela está em situações de violência, desde um puxão de cabelo, desde uma violência patrimonial, quando ela não tem acesso a uma conta corrente, quando o namorado quebra o celular dela para ela não trabalhar, e quando ele faz tratamento de silêncio durante o relacionamento, tratamento de silêncio punitivo, que é uma violência psicológica, quando ela começa a receber cancelamento na internet, divulgação de imagens dela, denegrindo a imagem dela, humilhações, chama ela de gorda, de feia, você não vai conseguir ninguém, você tem que dar graças a Deus que eu estou com você. Então, esse tipo de informação precisa chegar para os jovens e para as jovens, para que todos possam repensar o relacionamento lá no início, para a gente evitar que ela entre no relacionamento a longo prazo, que possa vir a ter uma violência física que chegue ao feminicídio. E quando você cita jovens, os jovens também, a importância da percepção dos rapazes nesse comportamento, de identificar se está repetindo um ciclo ou se está tendo esse ímpeto de cometer este ciclo. Você sempre se manifesta em relação também ao agressor, que é preciso que o agressor tenha essa oportunidade ou, enfim, essa experiência de refletir e ter mudança diante de crimes tão cruéis em Mato Grosso que a gente tem vivenciado aí ao longo desse ano. São facadas intensas, brutais, repetitivas, de uma raiva, de crueldade. Franciele, como você analisa? É possível, a partir de uma roda reflexiva entre homens, você já teve conhecimento de casos realmente positivos em que teve uma reeducação comportamental? Sim, muitos casos. Quando eu estava falando sobre a questão dos jovens, quando eu palestro para jovens, eu sempre falo para eles, mesmo aqueles que estão no seu primeiro ano do ensino médio, eu sempre falo, vocês mais para frente vão ter um namorado ou uma namorada, mas vamos analisar o relacionamento com seus amigos. Porque no relacionamento com os amigos, você já consegue identificar se você está repetindo esse ciclo que você já falou. O ciclo da violência psicológica, né? Então, o ciúme excessivo, inclusive nas amizades. Então, eu ponho eles para refletir sobre a condição atual deles dentro do círculo de amizade, para que eles entendam que eles podem ser agressores de mulheres, algo que ele acha que é normal, que ele aprendeu dentro de casa, um tratamento de silêncio punitivo, por exemplo. Meu pai passava uma semana sem falar com a minha mãe quando ela não fazia o que ele queria. Então, aí ele repete esse ciclo com as amizades e depois com as namoradas. Então, eu levo essas questões que são mais palpáveis dentro do relacionamento com os amigos, para que eles comecem a repensar e incentivo a pedir ajuda, a entender que eles vão se tornar imputáveis e
na Lei Maria da Penha, no Código Penal, há esses dispositivos que eles podem ser criminalizados por conta de algo que ele hoje já sabe com informação que é um crime. Então, assim, a tomada de consciência ele é muito forte. Você vê o olho. Quando eu falo sobre as questões relacionadas às consequências civis, por exemplo, você quer ser advogado? Você não vai conseguir ser, porque você não vai poder pegar o OAB se você for condenado a um crime de violência doméstica. Então, muitas multinacionais não contratam se você tiver esse tipo de crime. Então, assim, levando a essas consequências, porque quando a gente mostra a lei, eles falam 20 a 30 anos, é muito abstrato. Quando você coloca ali que você, uma profissão que você gostaria de ter, você pode vir a não ter por conta disso. Então, quanto antes você repensar essas suas atitudes e pedir ajuda e buscar ajuda, agora, melhor vai ser pro resto da vida, pros seus relacionamentos. Então, eu não me recordo a última pergunta sua. Você perguntou alguma coisa que eu já me esqueci. De agressores, se a partir disso há uma reeducação. Com relação aos agressores, além dessa tomada de consciência antes, né, que eu acho super importante para os jovens, quando a gente fala em grupos reflexivos. O grupo reflexivo, ele tem previsão legal há muitos anos, mas ele não tinha efetiva implantação como deveria. Hoje ainda caminha a passos devagar, mas já vem se expandindo a partir de falar sobre isso. Por isso a importância do debate sobre a violência contra a mulher e o que funciona. Porque a gente mostrando, a Patrulha Maria da Penha estava sem local para ficar. Ela precisa ser fortalecida e não desmantelada. Então a gente vem batendo nessa tecla, o que tem sido muito positivo, e os grupos reflexivos. A gente fala de grupos reflexivos em todas as nossas manifestações. Por quê? Porque mais de 95% de não reincidência o homem que passa por um grupo reflexivo. A maioria dos homens que agridem, eles, se tivessem uma oportunidade de ter 30 segundos para pensar, ele jamais teria destruído a família dele. Ele teria buscado ajuda, ele teria identificado aquela ira nele. A maioria deles. Poucos são aqueles que falam assim, não, matei mesmo, que realmente é um psicopata, realmente não tem arrependimento. Que não tem nenhum arrependimento. Não é a realidade dos homens. Os homens que matam geralmente são homens que são trabalhadores, que têm família. Por quê? Porque não tiveram oportunidade de pacificação, de repensar as atitudes, de pensar sobre a violência. Por isso a importância da gente pensar sobre a violência, porque é fazer a autoanálise de como eu reagiria numa situação dessa, o que eu posso ou não posso fazer. Quem é aquela pessoa? Porque as mulheres, elas são assassinadas, na sua maioria, porque tomaram uma decisão. Então, eles se apoderam daquela mulher ao ponto de não deixar ela ter um poder de decisão mais na vida dela. Então, eles se sentem donos da capacidade dela de tomar decisão. Então, você estava citando o Comitê do Feminicídio de 2023, a análise da primeira etapa, ela mostra que mais de 70% das mulheres que foram assassinadas naquele ano, elas sustentavam a família. Ou seja, são as mulheres empoderadas que estão no mercado de trabalho que estão sendo assassinadas. Por quê? Porque elas tomaram uma decisão de sair do ciclo de violência e não foram respeitadas. Então, assim, é muito forte você entender que desmistificar que não é apenas aquela mulher que é totalmente submissa, que está lá dentro de casa, sofrendo violência sempre, que acaba sendo assassinada. São as mulheres que querem sair daquele ciclo de violência, que tomam a decisão. A decisão não pode mais ser da mulher na perspectiva do criminoso. E quantas crianças ficam órfãs a partir dessa violência? Esse ano nós já temos mais de 60 órfãos de feminicídio de Mato Grosso. Ano passado foram mais de 140. Então nós temos aí a maioria delas que presenciaram a morte da mãe. Então é extremamente alarmante. Então, olhando a perspectiva, a gente pensa assim, a impunidade, a questão do rigor da lei. Impunidade, há casos que o próprio direito faz com que, se você tiver um bom advogado, se você
tiver questões psiquiátricas envolvidas, aquilo lá vai se arrastando por mais tempo. Mas a grande maioria, o Poder Judiciário, ele tem sido efetivo em punir aquele agressor. Agora, existem agressores que já foram condenados e estão soltos. Inclusive, eu estive com a mãe de uma que foi assassinada em 2022, desde o dia do crime, nunca mais. Ele já está condenado, mas não foi encontrado até hoje. Então, aí é um trabalho para a CESP, né? Mas, assim, em termos de punição, a gente tem visto que tem tido muita celeridade, né? Tanto na investigação pela CESP, e toda a instrução, o envio para o tribunal tem acelerado, inclusive a condenação desses homens. E esse aumento de pena é algo muito importante que a gente teve recente. Mas adianta sozinho? Não adianta. Ajuda muito, porque é um recado para toda a sociedade, né? Você estourar uma bolha dos 30 anos, que era a pena máxima, e hoje temos 40 anos para os casos de feminicídio, 55% da pena cumprida para pedir progressão. Então, a gente tem muitos avanços nessa questão, principalmente com o pacote antifeminicídio, né? Porém, a gente precisa avançar na proteção da mulher efetiva, né? Entrar nas casas da mulher. Como entrar nas casas das mulheres? Patrulha Maria da Penha. Eu falo sempre, a patrulha, ela é aquela que vigia, é aquela que traz o que você está precisando. Entra na casa da mulher, olha no olho do agressor, certo? E isso, quanto mais fortalecida a Patrulha Maria da Penha, quanto mais patrulheiras estiverem pela cidade, mais a sociedade, os próprios homens vão ter o temor, vão entender que o Estado está protegendo a esposa dele, aquela companheira, namorada. Então, assim, o policiamento ostensivo da Patrulha Maria da Penha, eu entendo que é extremamente eficaz. E tem que ampliar na sua, né? Mas muito. Eu estava em Várzea Grande hoje de manhã, vai ser ampliada a Patrulha Maria da Penha lá. E a gente quer que se expanda por todo o Mato Grosso. Precisamos ter patrulheiras em todos os lugares. E Patrulha Maria da Penha com capacitação, que entenda a necessidade. Tem Patrulha Maria da Penha, elas vão desde pegar a mudança da mulher, ajudar ela a levar para outro lugar, ajudam ela a ir para uma casa de apoio. Elas são verdadeiras guardiãs da vida dessas mulheres. Eu acredito muito na Patrulha Maria da Penha, que é um projeto da Coronel Mirella, que orgulha muito a nós do Mato Grosso ter tido essa grande coronel à frente, porém, a gente precisa avançar para todo o Mato Grosso. Precisamos ampliar a Patrulha Maria da Penha. E tem outros projetos que podem ser feitos, com certeza, dentro das próprias empresas, projetos de educação, trazer as empresas para serem amigas do tema, né, discutirem o tema, criarem grupos reflexivos dentro das grandes empresas, empresas de obra, empresas de todo tipo de segmento, tem que ter um ponto de apoio para falar sobre pacificação, para fazer o círculo de paz. Sim. Também, né? Que eu sei que a nossa apresentadora aqui apaixonada, feita ao tema, apaixonada, eu acredito muito, muito, muito. Então, assim, a gente precisa trazer esse olhar para também iniciativa privada, para eles serem esses parceiros nesse caso, né? Isso passa, sem falar na questão da educação. Falando hoje no que podemos fazer efetivamente para tentar estancar. Mas de efeito imediato, e quando você cita audiências públicas, hoje mesmo você participou de audiência pública, como que você avalia a participação da sociedade, das instituições? A audiência pública, ela está se ampliando para a gente ganhar mais força, porque muitas vezes, ao longo aí dessa trajetória, também militando nesta área de defesa da mulher, muitas vezes a gente se depara com as mesmas pessoas, discutindo a gente está sempre discutindo as mesmas coisas com as mesmas pessoas, porém eu tenho uma sensação, e você me corrija se eu estiver errada, mas que a gente teve ultimamente ganhado mais força nessas discussões, talvez pelo número que a gente apresenta, que é tão preocupante, mais pessoas vindo para essa discussão e tentando colaborar.
Sim, eu também tenho visto isso. Da época que a gente iniciou os trabalhos para hoje, o público já mudou. Muitos homens já ouvem, antigamente era só mulher, Sim. as mesmas mulheres e tudo mais. Então hoje a gente vê que avançou nesse quesito. Mas você falou de números, né? Diante dos números. Esses números, por piores que sejam, eles descortinam uma realidade que hoje a gente consegue metrificar. E essa métrica ela é importante para Mato Grosso, inclusive para a gente poder discutir e ampliar a discussão para outras esferas. Por quê? Porque nós tínhamos antes um crime que não era autônomo, certo? Então o feminicídio acabava caindo muito no assassinato e outros tipos de crime, então a gente não tinha a realidade. Então, assim, a CESP, ela tem um rigor hoje para catalogar o feminicídio. Então, esses números são alarmantes? Muito. Porém, eles são positivos para fins de desenvolvimento de discussão e políticas públicas. Então, se a gente não tivesse a realidade dos fatos... Hoje a realidade não é mais mascarada, quando então, na totalidade dos números hoje, a gente identifica. Hoje a gente consegue visualizar, consegue se chocar e incentivar, né, que todos participem dessa discussão de forma mais séria e tragam ideias e implementações efetivas. Então, é positivo para Mato Grosso mapear o esse estado, né? Exatamente. Identificar qual região, qual cidade está mais alarmante, Exatamente. o que é preciso. E assim, a gente vê que outros estados nem sempre têm esse rigor. Não necessariamente que os outros estados estejam tão aquém do número nosso. Porém, a realidade dos nossos números é alarmante, mas é a realidade. E isso a gente tem que agradecer esses números, porque senão a gente nem estaria aqui debatendo. Muitas outras pautas iam estar sobrepostas à questão da violência contra a mulher por não termos números. Então, para o poder público, os números são essenciais. Então, da mesma forma que a gente estava falando do orçamento mulher antes da entrevista, é positivo a gente saber quanto está vindo para o enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, quanto está vindo para o enfrentamento? 2024, que foi o último balanço, eram R$500 mil para todo o estado, o que é irrisório, não dá para enfrentar nada, né? Então, assim, isso é importante também a gente identificar esse número, esse valor para o número de feminicídios e para o número de mulheres violentadas, que é absurdo no Brasil. Nós temos uma mulher, uma menina violentada a cada 6 minutos no Brasil. Isso é muito sério. A maioria entre 11 e 14 anos. Então, nós temos, assim, um problema de saúde pública, de política pública. Não tem como a gente falar sem números. Então, os números são importantes, e esses números do feminicídio, por pior que sejam, eles vão trazer resultados, eu tenho certeza, para fins de políticas públicas. E quando você falou do orçamento, há uma perspectiva, algum compromisso de ampliação desse orçamento? Porque quando se coloca, discute e apresenta tal valor como não suficiente, existe já um compromisso, algum aceno de que esse valor será aumentado? Promessas temos, né? Agora, os próprios deputados, o deputado Avalone, que é o autor, né, do Orçamento Mulher, do projeto de lei que foi aprovado, assim como a deputada Janaína Barranco, Max, todos estão pressionando o governo para que saiam números expressivos para ser utilizado no enfrentamento à violência contra a mulher diretamente. A gente não está falando sobre políticas transversais, então diretamente precisa aumentar esse valor. E essa realidade tem que mudar. Para isso a gente precisa enfrentar. Para enfrentar precisa de dinheiro. Não tem outra forma. Eu queria aproveitar, a gente falou um pouquinho sobre a questão das audiências públicas. Eu imagino que a mudança dessa situação que a gente vive hoje também está no poder público na questão de representatividade. Eu falo isso porque nesse ano, nessa última eleição que nós tivemos para a Câmara de Vereadores, tivemos uma renovação,
novas vereadoras, né, na Câmara, mas na Assembleia Legislativa nós temos apenas uma deputada de fato titular, que é a Janaína Riva. Uhum. Talvez seja importante ter essa renovação também na Assembleia Legislativa, talvez mais mulheres ingressando na política, no poder público, essa representatividade pode trazer maior valorização ao tema para a gente mudar também essa realidade? Interessante essa sua pergunta, porque quando a gente estuda a questão de gênero e da discriminação, e igualdade de gênero também, a gente vê que os homens, eles são levados a admirar e ter como ídolos apenas homens. Eles não têm muitas referências femininas. E isso a gente tem falado nas escolas também, sobre identificar mulheres e trazer essas mulheres para a sala de aula, né, seja com as histórias, para que os homens comecem a identificar que as mulheres elas conseguem executar grandes coisas, que elas podem ser muito além do que eles são ensinados ou entendem como certo. Então, essa questão de renovação dentro da Assembleia Legislativa, eu creio que vai mudar na próxima eleição, espero eu, né? A gente precisa de representatividade feminina, não só para trazer esse tipo de debate com mais frequência, com mais força, mas principalmente para que a sociedade, inclusive os homens, possam visualizar mulheres nos locais de poder. Exato. E desmistificar essa ideia de que a mulher tem que ficar sempre dentro de casa. Não que a mulher não possa ficar dentro de casa. Inclusive quem consegue e... Amém, né? Que tem um marido que a ame como Jesus amou a igreja, né? Não que ela tenha que ser apenas submissa. Sim, mas assim, mulheres que são valorizadas no papel de ficar em casa, né? Respeitadas. De cuidar, ser cuidadora. Ótimo. Mas assim, a gente precisa dessas referências. Isso é importante para os homens, que é quem a gente mais quer atingir a mentalidade. Para tirar o machismo, a gente precisa mostrar a mulher na sua potencialidade. Ela tem essa potência de estar em locais de poder estar onde ela quer estar, né? E poder tomar decisões. Então isso é extremamente importante e a gente faz votos de que venham muitas deputadas federais, ou estaduais, federais também, né? Que federais são apenas 17%, né? Sim, que corresponde a 45% de todo o serviço, todo o trabalho naquela Câmara. Então, os números das mulheres são meio chocantes, tá? Aqui mesmo das vereadoras, elas são, uma porcentagem são 8, mas elas também são responsáveis pela maior parte das proposituras e legislações são aprovadas. E falando, né, em mulheres em espaços de poder, a gente teve recentemente a situação, né, a agressão que a prefeita de Pedra Preta viveu por um parlamentar, sendo ofendida publicamente de uma maneira muito cruel. E vocês vão realizar no dia 8 de setembro um evento que fala da violência de gênero na política. Franciele, você percebe no estado de Mato Grosso essa violência de gênero na política persistente? Ela é escancarada ou ela é muito ainda escondida? Ela vai acontecendo aí mascarada, nas entrelinhas? Eu acho que hoje é tudo bem explícito, né? O que o vereador fez com a prefeita, né? Foi já sobe na tribuna e faz, como aconteceu essa semana. Mas a violência política de gênero, a gente trabalha com ela na Procuradoria da Mulher também, já fizemos atendimentos, mais de um nesse sentido, inclusive o caso da Fabiana, advogada de Chapada, nós atuamos nesse caso também. Veja que a questão da violência política de gênero ela é tão complexa, por quê? Porque não é apenas durante a candidatura. A pré-campanha, ela é extremamente nociva para a mulher. Uma mulher que consegue passar pela pré-campanha e entrar numa campanha, ela já entra só o retalho, só os trancos e barrancos. Por quê? Porque ela já sofreu muito. E a legislação, na legislação da violência política de gênero especificamente, ela não dá o suporte para ela nesse prazo anterior. Mas ela já foi humilhada, ela já foi totalmente desrespeitada. Então isso já acontece há muito tempo.
Então ela tem que criar uma casca grossa mesmo para conseguir ultrapassar para uma campanha propriamente dita e conseguir o êxito. Quando você tem o êxito, você tem ainda toda a questão de você entrar num ambiente pensado e dominado pelos homens, que é o ambiente político. Então ali você tem que ter jogo de cintura para conseguir transitar, impondo o seu posicionamento ali. Então são poucas que conseguem ultrapassar isso. Não é simples, e a gente precisa falar sobre isso no nosso evento, que vai ser no dia 8/9, lá no Teatro Zumira. A gente vai propor, inclusive, a criação de uma rede de apoio para essas vereadoras e candidatas e pré-candidatas de qualquer nível de colocação, para que elas possam tratar esses temas, se ajudar. E também vamos fazer uma carta de compromisso, vamos publicá-la. Então a gente quer fazer um trabalho com essas vereadoras, porque o foco do nosso evento é para as pessoas que estão na política, mas pode vir alunos, pode vir jornalistas, qualquer outra pessoa do direito também. Nós vamos ter muitas autoridades que vão estar todo dia participando, mas a gente quer trazer esse acolhimento, falar com acolhimento para essa mulher, para ela identificar o que é violência política de gênero, porque muitas vezes ela também não sabe o que é, o que ela está passando, se é ou não é. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre legislação aplicável e também sobre essa questão do acolhimento e da união entre as mulheres para elas conseguirem fortalecer os laços e conseguir ultrapassar essas barreiras. Né? E esse evento acontece durante todo o dia 8, ele é aberto à comunidade, as inscrições podem ser feitas em que local? No site da Assembleia Legislativa. Gratuita e aberta ao público. Começa às 8 da manhã, teremos coffee break, teremos várias novidades lá dentro, vamos ter rodas de conversas. Vamos falar sobre violência política de gênero, mas também vamos falar sobre as procuradorias da mulher, que a nossa intenção é propagar as procuradorias dentro das câmaras municipais. Então a gente quer empoderar essas vereadoras e vereadores para criarem as procuradorias da mulher. Nós temos já Procuradoria da Mulher nos municípios? Temos em alguns. Aqui em Cuiabá vai ser instalada e também em Várzea Grande. Hoje eu conversei com a Rose e ela falou que vai ser instalada lá também. Já temos em vários, Alto Garças, Primavera, Rondonópolis e várias outras cidades já tem. Mas para além de instituir a Procuradoria da Mulher, que a gente dá todo esse suporte, explica como fazer, damos os documentos necessários, damos uma cartilha para aquela vereadora. Para além disso, a gente precisa ajudá-la a como atuar como procuradora da mulher municipal naquela Câmara. Então, a gente também fala sobre isso e vamos falar todos os detalhes nesse evento também para essas vereadoras. Certa vez eu assisti na Assembleia Legislativa uma pesquisa, a apresentação de uma pesquisa de uma estudiosa fora, acho que ela era de Brasília, e ela pontuou que a maioria da violência de gênero na política, ela vem atacar a subjetividade da mulher, o aspecto pessoal, a moral, a honra da mulher, diferente do que acontece com o homem, para fragilizar e muitas vezes fazê-la desistir ou não ter toda essa força, essa casca que você diz, né, que você citou, que as mulheres precisam ter para enfrentar essa luta, nesse embate. Criando a rede é uma forma de fortalecer essa mulher na sua subjetividade para que ela fique mais forte para as próximas eleições, por exemplo? Com certeza. Eu acho que a troca de experiências é sempre positiva, né? E você também saber onde você pode buscar apoio, onde que eu posso, qual advogado eu posso contactar, quais foram os resultados daquela ação que aquela determinada vereadora fez, qual foi o resultado na justiça, empoderando elas com informação mútua sobre o tema. Mas essa questão que você falou da humilhação, eu sempre gosto de falar para as vereadoras que elas têm que pensar que para você conseguir passar por um processo de linchamento, como muitas passam, num processo de eleição, de pré-candidatura e candidatura, elas precisam estar com a identidade delas muito fortalecidas.
Então, assim, buscar uma terapia, buscar a questão da espiritualidade. Por quê? Porque quando a gente está bem emocionalmente, para a gente se deixar abalar por questões externas, na verdade, a gente tem que olhar para aquele ser humano que está falando aquelas coisas e ter misericórdia, né? Então, não se deixar abalar. Então, eu sempre indico a elas, ó, busca ajuda já de um terapeuta, de uma psicóloga, vai se preparando psicologicamente para você aguentar, porque quanto mais fortalecida a gente está internamente, melhor a gente consegue desenvolver qualquer papel. Inclusive levar as bordoadas que inevitavelmente vai levar. Não tem jeito. E os primeiros a jogar pedra são os mais próximos. Geralmente um parente, uma vizinha, uma amiga, as pessoas que não encorajam as mulheres a estarem nesses ambientes de poder. Tanto é que a mulher geralmente não vota em mulher, né? Então nós temos esses dados também que a gente precisa levar para essas mulheres que vão entrar numa pré-campanha como lidar com essa rejeição de mulher para mulher. Na verdade, porque a gente vê por estudos que a mulher ela olha para outra mulher galgando uma colocação política e ela olha para a própria vida. Se eu tenho filho, trabalho, não dou conta, por que ela daria conta? Como que ela vai dar conta? É mais fácil um homem. O homem tem menos responsabilidade dentro de casa. Então, assim, é mental, é uma questão de desmistificar. Então, as mulheres precisam estar preparadas para não rebaterem, mas mudarem a mentalidade das próprias eleitoras, encorajá-las a votar nelas, né? Levando esse pensamento de você é capaz e eu também sou. E a sua resposta me levou naquele espaço da rede social, o quanto que as mulheres são julgadas nos comentários, o quanto é cruel. Outras mulheres também se julgam nos comentários. Eu vi essa semana de uma médica que tinha sido agredida e ela decidiu não prosseguir, enfim. E eu fui ler os comentários e eu cheguei a chorar com um comentário de uma mulher sobre ela, né, com julgamentos como gosta de apanhar, por isso que continua. Como a gente muda isso, essa quantidade de julgamento de mulheres em relação a outras mulheres? Isso é impossível de se mudar. O que pode é você estar fortalecida para receber isso sem se deixar abalar. Eu quase briguei com a mulher, falei, mas eu não vou entrar nessa vibe. Eu entrei no Instagram dela, eu fiquei pesquisando sobre ela e eu fiquei assim pensando, eu penso nela até hoje, porque eu gostaria de abordá-la e que ela pudesse refletir de outra forma, sabe? Porque ela machucou tanto a moça que já estava machucada por um julgamento, porque achou que ela deveria ter tido continuidade. Então, quem passa por isso e gosta de apanhar... É muito difícil, né? Mudar a mentalidade do outro é muito difícil. A gente pode plantar as sementes, nunca deixar de abordar os temas, estar com o conteúdo adequado para falar na hora certa, para que as pessoas ao seu redor comecem a ter uma informação e uma mentalidade alterada por conta daquela informação e possa propagar. Mas a rede social, por exemplo, ela é maravilhosa para isso, porque você tem um poder de alcance muito maior, vocês como jornalistas, assim, têm uma responsabilidade com relação a esse tema gigantesco. Então, a partir do momento que vocês começam a dar voz para esse tipo de narrativa, levar mais conhecimento para as mulheres, é muito relevante, mas esperar que no mundo de rede social, com pessoas extremamente medíocres com relação à própria condição de gênero dela, é sofrer por opção. Não dá. E as vereadoras, as candidatas, elas precisam estar preparadas, porque para cada um que dá incentiva, tem 10 para desincentivar, tirar aquela vontade dela. Ninguém está a fim de motivar, ninguém. É como se fosse o cérebro busca o conforto, as pessoas ao redor buscam que você não seja capaz. É algo cerebral, que somente você dando resultado que você vai conseguir mudar a cabeça daquela pessoa. É interessante, né? Porque quando fala assim, honrar pai e mãe, honrar, na verdade, é você dar resultado, porque até os seus pais, às vezes, não acreditam que você vai ser capaz de determinada coisa. Então, você tem que ser disruptiva
dar conta e, com isso, quebrar Uhum. a mentalidade das pessoas, dando outro tipo de referência, né? Então, eu espero muito que as vereadoras possam sair de lá com essa capacidade de olhar esse processo todo de eleição diferente. Mais fortalecidas. Totalmente, a ideia é essa. Blindadas. Isso aí, boa. É isso, Aninha. É isso? É Ou nós isso. poderíamos ficar aqui horas conversando eu- com a Franciele, eu porque é também, sempre eu um gosto. assunto muito importante, urgente, mas fica aqui o Vamos continuar convite. batendo nessa tecla, que já é bem antiga, mas que ainda A gente tem que precisa de falar muito trabalho. insistentemente, Tem que diariamente. falar, tem que falar. E o convite fica aqui, nós teremos Aham. outras oportunidades, outras entrevistas, até porque a gente tem esse compromisso aqui no Conexão Poder, né? De trazer informação que possa, de fato, contribuir, transformar, e a gente está aqui imbuído, seja o site Repórter MT, o Conexão Poder, nessa luta mesmo pelo enfrentamento à violência contra a mulher. E um presente para você. Ai, que Agradecer lindo, muito a obrigada. sua participação aqui conosco, deixar a câmera aberta para você se despedir ou fazer algumas colocações que eu não abordei, mas que sejam importantes. Reforçar o convite também do evento do Vou dia reforçar, 8. aham. Então, obrigada a vocês pela oportunidade. Quero dizer para toda a população que a Assembleia Legislativa tem a Procuradoria da Mulher, que acolhe mulheres vítimas de violência e discriminação. Durante o expediente, nós estamos de portas abertas, podemos receber vocês. Leve o seu caso, a gente vai analisar, vamos encaminhar para o que for necessário. E também vocês, vereadoras, vereadores, que queiram abrir uma Procuradoria da Mulher na sua Câmara e ter esse ponto de apoio para discussão sobre a violência contra a mulher e discriminação, também nos procure, que nós prestamos o suporte para a abertura dessas procuradorias. E nós também queremos convidar para o evento da Procuradoria da Mulher, dia 8/9, às 8 da manhã, no Teatro Zumira Canavarros. É aberto ao público. Estamos aguardando vocês para discutir sobre violência política de gênero e também sobre outros temas afins e procuradorias municipais. Obrigada, gente. Franciele Claudine Brustolin, nossa entrevistada de hoje aqui no Conexão Poder. A você que está nos acompanhando, compartilhe esta entrevista para que mais pessoas possam saber do importante trabalho que vem sendo feito e junte-se a nós nessa luta aí pelo enfrentamento da violência contra a mulher. E até a próxima. Muito obrigada.